Ló é o nome de um homem, provavelmente seja o nome de um homem, mas também identificava o planeta K5. Todos os planetas do sistema K, ou sistema Krume, tem uma sigla: K1, K2, K1 Mercúrio, K2 Vênus, K3 Terra, K4 Marte, K5 Ló, porque não houve nome que ele foi destruído. O que aconteceu foi o seguinte: o ser humano é uma raça banida. Ela foi banida do seu mundo porque destruiu o seu mundo, literalmente. Destruiu com energia nuclear. Quando se usa energia nuclear, você destrói também o espírito. Então os espíritos que conseguiram sobreviver, eles não tinham corpos. Não tinham mais corpos. Na Bíblia isso é relatado como foi riscado do livro da vida do planeta. E começaram a fazer as mesmas estrepulias lá pelo sistema onde eles moravam, eles viviam. Então eles foram banidos de lá e foram trazidos para cá por exploradores que cumprem ordens. Estão aqui até hoje, rodando asteroides. Entraram em contato na atual fase da humanidade com 3 pessoas na Terra, só, mais nada. O restante dos avistamentos são de ex-moradores da Terra, dos Atlantes. E aconteceu que em Lores cometeram as mesmas coisas e brigaram também, e Marte já era habitado, e uma parte deles foi transferida para Marte, a outra sucumbiu também com energia nuclear. A Bíblia relata isso como a explosão de Sodoma e Gomorra. Ali, no primeiro Ai, que a Bíblia chama isso de primeiro Ai, foi destruído parte da humanidade. A parte deixou de existir. O restante, os remanescentes, foram para Marte, e em Marte cometeram as mesmas coisas e tiveram que vir para a Terra. Por quê? Com a explosão do planeta Ló, o calor secou os mares de Marte, transformou Marte em uma estátua de sal. O sal das rochas, o sal do mar ficou impregnado nas rochas, então é chamado de estátua de sal. E eles foram transferidos para um planeta na época chamado Zoar. Nada mais era que o K3. E vieram parar em Roraima. A Bíblia relata essa transferência, essa chegada à Terra, como e viu saiu o sol sobre a Terra quando Ló entrou em Zoar. O sol significa a vida inteligente. A Terra estava nos primórdios do nascimento da vida inteligente na Terra, e os principal berço era um pântano salgado que havia onde hoje é o Oceano Pacífico. No que hoje é o Brasil era um mar. E as únicas ilhas, o maciço que sobressaiu o mar era o Central, e em Roraima, onde tem um monte de Roraima que conseguiu sobreviver até hoje, que nós vamos ver as marcas agora. Vamos ver as marcas da água nele agora. Os exploradores escolheram esse monte porque era o mais próximo ao maior berço da vida na Terra, onde eles fundaram então um império, uma grande civilização chamada, nós chamamos de Atlântida, ou o Éden. O Jardim do Éden é a Ilha de Páscoa. Então, aqui foi nesse lugar, isso há muito tempo atrás, surgiu na realidade a vida inteligente na Terra. E junto com os Atlantes vieram outras civilizações, muitas mais, né? Agora, a principal foi os exploradores fundaram. Aqui, agora vocês veem um mapa de como era a Terra, como era um planisfério, né? Um mapa plano, e como era a Terra. As áreas de marrom, na cor mais marrom, eram áreas encharcadas, e as rosas é o principal berço de nascimento na Terra. Nesse desenho que vocês verão adiante, estão marcados em quadrados vermelhos, estão a localização de outras civilizações aqui na Terra. Aqueles quadrados subsequentes, um atrás, como se fossem eco, e aí Atlântida. O restante são civilizações que se instalaram na Terra, mas a Bíblia relata tudo isso. Diz que o dragão trouxe na sua cauda várias estrelas. Essas estrelas são as civilizações que se instalaram na Terra nesses locais. E desapareceram depois no evento que se seguiu. Aí vocês vão, nessa imagem do Google Earth,
Vocês podem ver o verde mais escuro na América do Sul, e aí era o mar. E a Terra era maior, o fundo do oceano a Terra era maior. Ela ficou menor depois com a retirada do Oceano Pacífico daqui. Nesse outro gráfico que mostra a América do Sul e o mar enchendo, claro que não tinha essa conformação, mostra também uma parte ao norte alaranjada. Nesse lugar eles desceram e foi o primeiro ponto de exploração ali. A seguir vocês vão ver um mapa de Roraima e ali em Roraima dali eles voaram sobre o grande mar, né, para o sul, e eles encontraram animais, encontraram plantas, e ali começou a pesquisa para instalar essa civilização aqui. E as outras vieram que ocuparam também o corpo criado por eles, o corpo humano. Isso foi há 2 bilhões de anos atrás. E foi extinta há menos de 2 milhões, e não há 65, como dizem os cientistas. Não foi há 65 milhões de anos. Mais tarde nós explicamos isso. Esse é um desenho, é uma ilustração de como era essa ilha onde eles desceram pela primeira vez. Mais adiante nós vamos ver imagens atuais do que restou. Obviamente outras ilhas haviam, era uma faixa de terra que havia ao norte e que se ligava à Cordilheira dos Andes, que naquela época não era uma cordilheira, e sim um território, com ilhas como essa daí, como esse tipo de ilha. Hoje elas têm locais com quase 4 mil metros de altura, a média é 2.800 ou 3.000 metros. Na época que tinha pouco menos de 500 metros, o lugar mais alto. O Monte Roraima, que nós estamos vendo na imagem agora, ele era quase coberto de água. Existe uma fotografia com nuvens, aqui a imagem que veremos adiante, ela dá uma ideia de como era, até onde a água chegava, próximo ali, tem marcas, né? Existem marcas nos rochedos ali. E era uma ilha mesmo, porque logo mais adiante vocês vão ver que existem até hoje nascentes, existem uma conformação de como se fosse um pequeno território. A imagem seguinte dá uma visão, provavelmente a visão que os exploradores tiveram